Sabe aquele som que invade o boteco quando você joga aquela moedinha na máquina e as luzes começam a piscar freneticamente? Essa trilha sonora obscura já embalou gerações inteiras no Brasil. Mas por trás dessas maquininhas aparentemente divertidas, existe uma história surreal envolvendo muito dinheiro, crime e decadência. E uma verdadeira guerra, galera, do crime organizado. Já prepara aquela moedinha de 25 centavos, porque agora você vai conhecer a saga completa da maior máfia de maquininhas caça-níquel no Brasil. Mas antes de começar, e se você gosta de histórias reais que faz você lembrar o passado, já deixa seu like agora nesse vídeo, porque isso ajuda demais, galera, a gente crescer aqui no canal. E comenta aqui embaixo se você já jogou em algumas maquininhas espalhadas aí pelo bar, ou se você já faturou aquela grana jogando na maquininha. Nossa história começa em 1895, nos Estados Unidos. Um mecânico chamado Charlie Flay construiu em São Francisco a mítica Liberty Bell. Ela era considerada a primeira máquina caça-níquel moderna da história. Tinha 3 tambores giratórios, funcionava com moedas e era acionada por uma alavanca lateral. Era simples, mas era revolucionária. A novidade logo virou febre nos Estados Unidos e na Europa. Rapidamente saiu dos salões e foram parar em bares elegantes, premiando jogadores com moedas, drinks ou até cigarros. A brincadeira logo ganhou fama por literalmente caçar as moedas dos jogadores. E foi daí que surgiu o nome caça-níqueis. Foi nesse momento que começou o grande boom dos cassinos por lá. E uma cidade especial cresceu junto com essa febre, chamada Las Vegas, que logo se transformaria na capital mundial da diversão e dos jogos de azar. E pensa comigo, tudo começou com 3 tambores girando e uma simples alavanca, mas aquela invenção pequena estava prestes a atravessar os oceanos, e quando ela chegasse aqui no Brasil, a história ficaria muito maior do que a gente poderia imaginar. A single hotel casino might service 3,000 guests, along with nearly as many support staff, demanding a vast infrastructure. E por falar em hotel cassino, essa novidade não demorou para desembarcar por aqui. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou a importar tanto a tecnologia quanto a cultura do jogo eletrônico. A década de 1930 inaugurou a era dourada dos cassinos no país, como o icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o Cassino Paulista em São Paulo, e o mais famoso Cassino da Urca. Nessa época, além das máquinas e roleta, essas casas também eram palco de grandes shows e eventos, muitas vezes com artistas de nome internacional. Foi cantando O Que é que a Baiana Tem, de Dorival Caymmi, no Cassino da Urca, que Carmen foi convidada para ir para os Estados Unidos. Ela aceitou com a condição de levar também o Bando da Lua. No salão, além das roletas e mesas de carteado, surgiram, galera, as primeiras máquinas caça-níqueis no Brasil. Elas encantavam pela facilidade de jogar. Era colocar uma moeda, puxar a alavanca e você tinha chance, galera, de ganhar um prêmio na hora. E nessa época era tudo dentro da lei. Até 1946, estima-se que o país contava com aproximadamente 79 cassinos legalizados, empregando cerca de 60 mil brasileiros. Esses primeiros caça-níqueis eram totalmente mecânicos. Os 3 tambores giravam com frutas, sinos ou até o famoso número 7. E o clique da alavanca, galera, acionava a expectativa do jogador. Aos poucos, milhares de brasileiros se encantavam com a novidade. O trabalhador comum, ao visitar a capital, ficava fascinado com as luzes, e quando ele voltava para sua cidade, contava histórias de máquinas modernas e pessoas que ficaram milionárias em minutos. Em muitas festas do interior, comerciantes davam um jeito de levar uma máquina para animar os convidados. A cada giro, galera, olhos curiosos se arregalavam.
Era a materialização de um país que flertava com o futuro, sem internet, sem telefone, sem cartão de crédito, mas com a certeza de que um punhado de moeda podia virar fortuna. O que eles não sabiam é que todo esse glamour tinha data de validade, porque por trás das cortinas políticos já começavam a se movimentar para transformar aquela divertida maquininha no submundo do crime. Em 1946, tudo mudou. O então presidente Eurico Gaspar Dutra assinou o decreto que proibiu oficialmente os jogos de azar no Brasil. Cassinos, roletas, caça-níqueis, tudo fechado da noite para o dia. A justificativa era amoral. O argumento era proteger a família e os bons costumes. E assim, o que era antes legal e luxuoso passou a ser crime. Os grandes cassinos fecharam as portas, cidades turísticas sentiram o impacto, artistas ficaram sem palco, funcionários ficaram sem emprego, mas o jogo não desapareceu, ele apenas saiu da luz e entrou nas sombras. Porque quando algo movimenta muito dinheiro, ele não se acaba, ele se adapta. E foi exatamente isso que aconteceu. O que era glamouroso virou clandestino e o que era público virou escondido. E ali começava um mercado ilegal que mais tarde espalharia os caça-níqueis por todo o país. A Brigada Militar apreendeu 4 mesas de roleta, mesas de bacará, centenas de fichas, baralhos de carta, recibos e notas promissórias. Um dos cassinos funcionava neste prédio, no centro da cidade. O proprietário, segundo a polícia, é Ivo Luiz Piazeta. Durante décadas, o jogo permaneceu nas sombras. Bingos improvisados, mesas clandestinas e apostas escondidas. Mas foi nos anos 90 que algo mudou. Uma nova febre começou a surgir, as máquinas eletrônicas, discretas, compactas, chamativas. Os caça-níqueis voltaram a aparecer em bares de bairros, padarias, pequenos comércios. Sempre no fundo, longe da porta, perto do caixa, é diferente dos antigos cassinos luxuosos. Essas máquinas não precisavam de palco, precisavam apenas de tomada e movimento. O lucro era rápido, o controle era simples e o risco parecia ser baixo. Enquanto a fiscalização corria atrás dos grandes cassinos, as maquininhas se multiplicavam por debaixo dos panos. À primeira vista parecia simples, uma máquina no bar, algumas moedas entrando e o prêmio saindo. Mas o dinheiro não ficava ali. O dono do estabelecimento recebia uma porcentagem. Quem instalava a máquina ficava com a outra parte e o restante ia para os cabeças. Existia uma empresa, distribuidores, técnicos, recolhedores, intermediários. Gente, tudo organizado, tudo dividido. E quanto mais máquinas espalhadas, mais o fluxo de dinheiro circulando fora do sistema oficial. Sem imposto, sem registro, sem transparência. Em algumas cidades, o volume movimentado era milionário. E isso chamava a atenção não só da polícia, mas de outros grupos interessados a controlar o negócio. Porque onde tem dinheiro fácil, tem disputa. E onde tem disputa, tem pressão. E o comerciante, galera, muitas vezes não tinha escolha. Ele tinha que aceitar a máquina. E quando o jogo vira imposição, deixa de ser somente uma aposta. Vira um controle. Com o avanço das maquininhas pelo país, a resposta veio. A partir dos anos 2000, as operações policiais começaram a se intensificar. Apreensões em massa, galpões cheios de equipamentos e máquinas sendo destruídas em pátios públicos. E em várias cidades, toneladas de caça-níqueis foram confiscadas. Mas havia um problema. Para cada máquina apreendida, outras 2 surgiam. Polícia estoura salão de jogatina ilegal em São Paulo. A Polícia Militar está invadindo um salão de jogos de azar em Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. E chegou bem armada, como a gente pode ver aí. Muita gente, olha aí, outro bem armado com um revólver 38 na mão, outro lá perto da mesinha onde eram feitos o sorteio das bolinhas. É um jogo de bingo, aparentemente. Apesar de ser um jogo de azar proibido, tinha gente indignada. Vão atrás de bandido, ladrão, político corrupto, tá certo?
Não vem atrás de quem tá... Jogo é opção, joga quem quer, tá? Vão atrás de bandido. Vão em porta de escola ver o que corre de drogas, às vezes estarem dando uma batida dessa. Vê se tem um policial numa porta de escola pra ver o tráfico de drogas que tem. Não, eles vão pegar quem tá jogando com dinheiro de quer lazer, de quem quiser. O esquema era flexível, rápido e difícil de rastrear. Muitas vezes, as máquinas eram desmontadas e reaproveitadas e reinstaladas em poucos momentos. Era um jogo de gato e rato. Enquanto o Estado tentava fechar o cerco, o mercado clandestino se adaptava, mudava rotas, mudava nomes, mudava donos e continuava funcionando. Essa máquina se paga em torno de 2 a 3 dias, no máximo ela já compensou o custo de produção dela. Essa aqui em torno de 5 a 7 dias, dependendo da localidade, ela também já se pagou e daí para frente é só lucro. Desde que Charlie Flay criou a primeira máquina em 1895, o mundo nunca mais olhou para o jogo da mesma forma. No Brasil, a história passou pelo glamour dos cassinos, até que em 1946, Eurico Gaspar Dutra decidiu colocar fim oficial aos jogos de azar. Mas o que era luxo virou clandestinidade. Ivo Noal foi um dos maiores responsáveis pelo crescimento das apostas clandestinas no Brasil. Ele herdou do pai o controle de alguns pontos na capital paulista, conquistou novos territórios e se estabeleceu como o chefe máximo do jogo no estado. A justiça, entrego tudo na mão da justiça, da qual eu confio. Décadas depois, nomes como Castor de Andrade apareceram ligados ao submundo das apostas. O banqueiro do jogo do bicho, Castor de Andrade, preso desde o dia 27 de março na Polícia Federal, foi liberado hoje à noite. Sempre acreditei na justiça brasileira. Castor de Andrade foi condenado a 4 anos de prisão no caso do videopôquer. Após a sua morte, a disputa entre Rogério Andrade e Fernando Inácio transformou as maquininhas em um motivo de guerra. E em Goiás, Carlinho Cachoeira mostrou como o esquema podia chegar até o topo da política. Presidentes como Fernando Henrique Cardoso sancionaram leis que abriram brechas. Já Luiz Inácio Lula da Silva tentou fechar novamente o cerco. Mas mesmo com as CPIs, operações da Polícia Federal, apreensões e prisões, as maquininhas continuavam aparecendo. Porque o jogo nunca foi apenas uma máquina, sempre foi sobre poder, controle e dinheiro. E quando tem muito dinheiro rolando, alguém sempre vai querer comandar. O brilho das luzes pode até parecer inocente, mas por trás daquele som da moedinha caindo, existe uma história de corrupção, disputa e muito sangue. E é aqui que fica a pergunta inevitável. Se é proibido desde 1946, e se as operações acontecem há décadas, por que ainda existem máquinas funcionando até hoje? Será que o problema é só fiscalização ou é o tamanho do dinheiro envolvido? No fim das contas, as histórias das máquinas caça-níqueis no Brasil é muito mais do que uma história sobre apostas. Ela fala sobre desejo, sobre ilusão, sobre a eterna esperança de que uma moeda pode mudar tudo. O jogo mudou de forma, mudou de endereço, mudou de tecnologia, mas nunca deixou de existir. A proibição não acabou com ele, a repressão não eliminou, apenas empurrou tudo para debaixo das sombras. E enquanto existir alguém disposto a apostar, sempre vai existir alguém pronto para explorar essa aposta. Hoje, antigas maquininhas de bar quase desapareceram, mas no lugar delas surgiram as bits, os cassinos online, os jogos digitais. Agora, o brilho não vem mais do canto do boteco, vem da tela do celular. E mais uma vez, milhares acreditam que a próxima rodada pode mudar suas vidas. Mas a verdade é simples, o jogo pode até prometer uma fortuna, pode prometer sorte, pode prometer mudança, mas existe uma regra que atravessou séculos e gerações. A máquina ganha, quase sempre, ela nunca perde. E agora eu quero saber de você. Você já viveu essa época das maquininhas nos bares? Já jogou? Conhece alguém que ficou viciado? Ou acha que hoje as apostas online são ainda mais perigosas? Comenta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal.
Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que jogava lá no boteco com você. E se inscreve também aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo.